Se você errar um desses pontos aqui, a sua obra vai custar muito mais do que o que você imagina. E o pior, uma vez que começa, não tem como voltar atrás. Isso acontece tanto em obra pequena quanto em obra grande. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que fazem uma obra estourar o orçamento. Erros que eu vejo acontecendo o tempo todo, inclusive em obras novas. Então, se você vai construir ou reformar, se liga nesse vídeo que ele pode te economizar muito dinheiro e dor de cabeça. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu venho falar sobre arquitetura e construção sem enrolação, da forma que acontece na vida real e é o que eu quero trazer nesse vídeo. Então vamos direto aos pontos. Erro número 1: começar sem projeto definido. O primeiro erro é começar uma obra sem projeto bem definido. Tem muita gente que acha que projeto é nada mais do que um desenho bonito, mas na verdade projeto é decisão. Quando você começa sem projeto, o que acontece? Muda a ideia no meio da obra, refaz serviço, compra material 2 vezes, acaba frustrando mão de obra e tudo isso custa dinheiro. Uma coisa que eu sempre menciono aos meus clientes é que, na obra, a mudança é sempre mais cara do que ter decidido antes. E isso já remete ao erro número 2. Erro número 2: mudar decisão com a obra andando. Quando você já comete o primeiro erro de não ter tido um projeto bem definido, a chance de você cair nesse segundo erro é bem maior. Então, esse segundo erro ele se refere ao fato de você já fazer mudanças enquanto a obra está acontecendo. Então, toda vez que você precisa trocar material, mudar parede local, mudar o layout, coisas do tipo, tudo isso vai acarretar em mais retrabalho na obra. E retrabalho vai significar mais material, mais tempo de mão de obra, mais atraso. E uma coisa aqui que é necessário deixar bem claro e bem em evidência é que a obra não perdoa indecisão. Erro número 3: não prever custos invisíveis. Por muitas vezes as pessoas acreditam que os custos de uma obra se resumem a material e mão de obra. Tudo bem, esses são os principais, mas existem também outros custos que, quando somados, acabam estourando qualquer orçamento. E eles precisam ser consideráveis. São quase que invisíveis, mas é bom sempre mencionar. Então, é necessário ter atenção também com o deslocamento dos materiais. Às vezes você vai precisar pagar uma caçamba, um caminhão para levar algo de um canto para o outro. Taxas para aprovar seu projeto, sua obra. Por muitas vezes surgem essas taxas, imprevistos, que é comum de qualquer canteiro de obra. O próprio desperdício de material faz com que seja gasto muito mais do que o que era necessário. E ajustes de última hora. Então, é necessário ter a atenção com esses pequenos gastos invisíveis, que na verdade não são tão invisíveis e impactam no seu orçamento. Erro número 4: escolher sempre o mais barato. O quarto erro é querer escolher tudo sempre pelo menor preço. Não é uma verdade absoluta, mas na obra, normalmente o barato sempre sai caro. Quando você escolhe, por exemplo, materiais de baixa qualidade, há uma grande chance desses materiais darem problemas, deles quebrarem, deles precisarem ser trocados com pouco tempo de uso e também de a mão de obra necessitar de mais esforço, mais tempo para trabalhar com esse material de baixa qualidade. E quando a mão de obra passa mais tempo em algo, consequentemente é mais dinheiro. E por falar também em mão de obra, quando vocês escolhem uma mão de obra com valor muito abaixo do mercado, sem critério nenhum, é costumeiro que vocês tenham um problema com o retrabalho, que vocês tenham um certo estresse. Então, no canteiro de obras, economizar nem sempre é gastar menos. Erro número 5: não ter acompanhamento técnico. E o quinto erro, que junta todos os outros, é não ter acompanhamento técnico. Muita gente acha que arquiteto é somente para desenhar, mas ter o acompanhamento faz com que muitos erros sejam evitados. Quando alguém técnico acompanha a obra, decisões são antecipadas, erros são evitados e o custo fica mais previsível. E isso, no final, economiza dinheiro, não aumenta. Se você reparar, quase todos esses erros acontecem por falta de planejamento. Obra não é local de improviso, e quanto mais cedo você entender isso, menos dinheiro você perde. E agora, recapitulando de uma forma geral, se você pretende ir ao canteiro de obras, evite começar sem um projeto definido, mudar decisão com a obra andando,
não prever os custos que podem parecer invisíveis, mas que na verdade não são, escolher sempre a opção mais barata, isso pode te causar prejuízos mais na frente, e não ter acompanhamento técnico. E se você vai construir ou reformar, peço que fique atento ao canal porque estaremos publicando outros vídeos em breve a respeito de mais dicas de construção. Imagino eu que um dos próximos vídeos será a respeito dos erros que podem vir a surgir quando vocês não têm a figura do arquiteto como aliado. E se gostou do conteúdo, peço que se inscrevam, que deixem o like, que comentem, porque isso vai nos ajudar a balizar aqui para onde a gente deve ir. E no final de tudo, a ideia aqui é ajudar você a construir e errar menos em sua obra. Vou ficando por aqui, até uma próxima.